Olá, pessoal! Nesse contexto de aterramento elétrico, a pergunta mais importante é: para que serve o aterramento? Ele serve para a proteção de pessoas e animais contra choques elétricos por contato indireto. Observe essa ilustração. Temos uma máquina de lavar sem aterramento. Havendo uma corrente de fuga por falha na isolação, ela poderá provocar choque elétrico na pessoa que encostar no equipamento. No entanto, se essa mesma máquina com a fuga à terra estiver devidamente aterrada, a corrente de fuga será drenada para a terra e o indivíduo que tocar na máquina não sofrerá choque elétrico. É importante salientar que todo equipamento elétrico deve ser devidamente aterrado segundo a norma NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas em baixa tensão. Mas talvez alguém pergunte: e o choque elétrico por contato direto? Ora, no contato direto, temos o contato intencional ou não com uma parte energizada, como nessa ilustração, onde uma criança ela introduz um condutor metálico no condutor fase da tomada. Para essa situação de contato direto, o aterramento não oferecerá proteção. Para tal, precisamos, além do aterramento, do dispositivo DR, que é o diferencial residual. Ele detectará a corrente de fuga em direção à terra, desligando o circuito, protegendo a pessoa contra o choque elétrico. E vamos agora aos esquemas de aterramento. Em primeiro lugar, o aterramento clássico, conhecido como esquema TT. Temos aqui os condutores fase neutro de nossa instalação. Poderia ser uma instalação trifásica, não muda nada em relação aos esquemas de aterramento, lembrando apenas que o condutor neutro ele é aterrado na rede de distribuição. Temos aqui o nosso equipamento recebendo condutores fase e condutor neutro. No aterramento clássico, teremos o aterramento individual de cada equipamento através de uma haste de aterramento. Lembrando também que hoje temos plugs e tomadas de 3 pinos. Não há aquela necessidade de antigamente de puxar um condutor da carcaça do equipamento. O condutor de aterramento já está no plug de 3 pinos. O que precisamos fazer é, na tomada, colocar condutor fase neutro e puxar o condutor para a haste de aterramento nesse aterramento clássico. E a grande característica dele é a simplicidade. Quando é que ele é usado? Normalmente, quando o equipamento ele está muito distante do quadro de distribuição. E aí, para economizar condutor, podemos utilizar o aterramento clássico, um condutor conectado diretamente à haste próximo do equipamento. E também, quando não existe na instalação condutor de proteção, podemos então optar pelo aterramento clássico. Vamos agora verificar o funcionamento do dispositivo DR nesse tipo de aterramento. Sabemos o seguinte, que as correntes de fase e de neutro são iguais, em condição de equilíbrio, e o campo magnético resultante no DR vale zero. Ele não atua. Porém, se o equipamento, imagina aí uma geladeira, houver uma fuga de corrente, essa corrente de fuga indo para a terra será suprida pelo condutor fase. Agora temos um desequilíbrio pela corrente de fuga e o DR então atuará corretamente. Esquema TT, DR atua corretamente. Como segundo esquema de aterramento, temos terra e neutro distintos, que é o chamado TNS. Temos aqui os condutores fase neutro de nossa instalação e teremos agora um terceiro condutor, que é o condutor de proteção, e ele deve ser devidamente aterrado. Observe, temos o nosso equipamento, condutores fase e neutro, e o aterramento ele virá do condutor de proteção. Na prática, teremos no quadro de distribuição uma barra de terra, e esse barramento será conectado ao sistema de aterramento, uma ou mais hastes enterradas no solo, e saindo desse barramento teremos condutores de proteção para cada circuito. Então perceba que nesse esquema teremos condutores de aterramento para cada circuito, o que encarece a instalação elétrica, mas também permite total flexibilidade. Onde você colocar uma tomada, você arrasta ali a derivação do condutor terra e você terá a tomada devidamente aterrada. Vamos agora verificar o funcionamento do dispositivo DR. Ora, sabemos novamente, corrente de fase igual a corrente de neutro, vamos imaginar o equipamento com fuga de corrente,
essa corrente de fuga percorrerá o condutor de proteção se dirigindo à terra. Mas de onde ela vem? Ela vem do condutor fase. Então teremos novamente um desequilíbrio de corrente no DR e ele irá detectar a corrente de fuga atuando corretamente. Então, nesse esquema TNS, também temos a atuação correta do dispositivo DR. E agora temos o esquema de aterramento terra e neutro combinados, conhecido como TNC. Vamos lá, nossa instalação elétrica com condutores fase e neutro, só que o neutro agora assumirá também a função de condutor de aterramento, condutor de proteção, será chamado condutor PEN, proteção mais neutro, e deve ser devidamente aterrado em nossa instalação. Não devemos depender do neutro aterrado na rede de distribuição. E daqui a pouco explico o porquê. Vamos lá. Nosso equipamento elétrico, recebendo condutores fase e neutro, e o aterramento virá do próprio condutor neutro. Observe que nesse esquema teremos uma economia do condutor de proteção. Imagine aquela instalação onde você vai morar e não possui condutor de aterramento. Você pode então usar terra e neutro combinados. Aterra o neutro na entrada de sua instalação e então utiliza o condutor neutro como aterramento. Você terá economia. Porém, vamos verificar se o DR funciona nessa configuração. Ora, temos aqui o dispositivo DR, corrente de neutro igual corrente de fase, temos o equilíbrio, DR não atua e então uma fuga à terra no equipamento. Essa corrente de fuga ela vai retornar pelo condutor neutro, que também é o condutor de aterramento. E quem supre a corrente de fuga é o condutor fase. Observe que não temos desequilíbrio de corrente no DR, de tal forma que o DR nunca irá atuar. Ou seja, no esquema TNC, terra e neutro combinados, não dá para usar o dispositivo DR. Não teremos a proteção contra choques elétricos por contato direto, simplesmente porque o DR não funciona. Continuando nesse esquema TNC, terra e neutro combinados, vamos verificar a situação onde o condutor neutro ele é rompido. Imagina então aquela situação onde um caminhão ou um galho de árvore parte o condutor neutro na rua, na rede de distribuição. Você fica sem o condutor neutro. Nessa situação, observe que o potencial fase ele alcança a massa do equipamento. E isso é crítico. A massa do equipamento ficará no potencial de fase. E se alguém tocar no equipamento, sofrerá choque elétrico. É por essa razão que nós não devemos confiar no aterramento do neutro da rede de distribuição. Temos então, nesse esquema TNC, a obrigatoriedade de termos um aterramento particular, um aterramento próprio, e dessa forma não haverá, no rompimento do neutro, o potencial fase na massa do equipamento. Como último esquema de aterramento, temos o aterramento com impedância, conhecido como esquema IT. Nada mais é que um esquema onde há o aterramento da alimentação do condutor neutro através de uma impedância. Esse esquema ele é bastante utilizado nos sistemas elétricos de potência, na geração, transmissão e distribuição, naquelas configurações de geradores e transformadores em estrela, neutro aterrado por impedância. Mas por que utiliza-se a impedância? Para limitar, reduzir a corrente de curto-circuito de sequência zero, ou seja, aquela corrente de curto-circuito da fase para a terra. Com relação à nossa instalação elétrica, não muda nada. Nós devemos então escolher qualquer dos esquemas de aterramento anteriores, seja ele aterramento clássico, terra e neutro distintos ou terra e neutro combinados. Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo. Invistam em aterramento, é proteção de vida, proteção de pessoas. Forte abraço!